Olá pessoal, meu nome é José e esse aqui é o Rota Científica. No vídeo de hoje vamos aprender a utilizar uma estrutura fundamental para você que está pensando em fazer uma revisão de escopo, para você que já fez uma revisão de escopo e precisa lhe dar uma maior qualidade ao seu relatório, que é a estrutura Pager. A estrutura Pager ela surge a partir deste artigo, na qual é evidenciado que há uma necessidade de melhorar a qualidade do relatório, a qualidade do artigo, bem como uma forma mais simples de sintetizar o conteúdo dos artigos que foram selecionados. Acontece que, lá em 2018, quando houve a extensão do checklist Prisma para a região do escopo, houve ali um fortalecimento da transparência metodológica, o que é muito bom, mas não se tinha uma estrutura que direcionasse o pesquisador como organizar e sintetizar os achados dos artigos. E foi justamente a partir dessa necessidade que surge a estrutura Pager. Um modelo sistemático que vai orientar aí como você vai sintetizar, analisar o conteúdo dos artigos que foram selecionados, possibilitando uma análise mais precisa do conteúdo e também fortalecendo a qualidade do relatório, algo que é fundamental quando falamos em um artigo científico de qualidade. Vale ressaltar que a estrutura Pager ela não substitui as diretrizes atuais, como a JPI, como o Prisma, mas sim complementa a fim de tornar o artigo com mais qualidade. A Pager ela vai ter 5 colunas, na qual cada letra vai significar algo, na qual o P significa os padrões, A, avanços, Pager, o G significa as lacunas, o E, evidências para a prática e o R, recomendações de pesquisa. Então vamos aprender como é que se faz uma estrutura Pager. Quando falamos em padrões, quando você está organizando todos os achados da sua amostra final, quando você estiver lendo vários artigos da sua amostra final, você vai perceber que nos artigos vai ter uma recorrência de um determinado tópico. E é justamente esses assuntos recorrentes, essas palavras-chave que vão ser os seus padrões na estrutura Pager. Vale ressaltar que é importante trazer um padrão que de fato vai enriquecer o seu relatório, que de fato faça sentido ao seu objetivo e à sua questão de pesquisa. O artigo na qual estou me baseando para falar isso aqui, que é justamente o da criação da Pager, vai trazer algumas questões reflexivas para você, pesquisador, fazer consigo mesmo, para você identificar os padrões. E dentre essas questões reflexivas, uma delas é o quê? Você vai perguntar quais são os agrupamentos, quais são os temas chaves que os artigos estão trazendo, aquilo que está sendo mais recorrente, aquilo que está aparecendo mais repetidamente na literatura. Então aí você identifica os padrões. Em seguida, partindo para os avanços, o artigo também traz para todas as letras, vai trazer questões reflexivas para a gente fazer. E nos avanços a gente vai questionar, há alguma novidade sobre esse tema? O que é que está tendo de novo? Quais foram as descobertas? Quais foram os avanços que foram feitos no conjunto dos trabalhos? É importante ressaltar aqui, estamos falando do conjunto do trabalho e não apenas um artigo que ressaltou. Partindo para lacunas, que é um ponto muito importante da revisão de escopo, porque para além de mapear, a revisão de escopo ela também identifica lacunas. As lacunas, na maioria das revisões de escopo, já aparecem no próprio texto do trabalho, né, numa seção lacunas. E aí a pergunta que esse artigo traz é o que ficou de fora das pesquisas até então, que realmente precisa ser enfatizado. Né? Não é aquele negócio de encher linguiça, não são aquelas palavras genéricas só para dar mais texto ao artigo, não, é o que de fato realmente precisa. E para além desses questionamentos, o artigo ele também traz vários outros questionamentos que eu vou deixar aqui a referência na descrição para caso vocês aí forem se aprofundar para de fato fazer uma estrutura Pager. Partindo para a letra E, visando essa evidências para a prática, os autores eles abordam que essas evidências para a prática é fundamental porque as revisões de escopo não trazem mensagens úteis para a prática. E a fim de trazer isso com maior qualidade, as evidências para práticas elas entraram na estrutura Pager. Então vamos pensar qual é a implicação disso na melhora do conhecimento. Qual a principal mensagem à parte interessada, que são questões reflexivas que a gente vai fazer quando a gente for fazer as evidências para a prática.
E por fim, partindo para as recomendações de pesquisa, que torna-se um pouco mais fácil, porque geralmente recomendações de pesquisa e as lacunas conversam entre si, né? Que a gente vai fazer, que vamos fazer, em que área agora a pesquisa ela deve se concentrar, né? Que é justamente o antônimo lá das lacunas. Quais são as questões de pesquisas que ainda não foram respondidas? Justamente é uma recomendação a se fazer. E existem alguns pontos interessantes que o artigo ele traz, como por exemplo, se ainda não tiver evidências para a prática nos artigos, ditas de uma forma clara, o artigo ele recomenda colocar evidências para a prática surgirão de pesquisas futuras, evidências surgirão de pesquisas futuras, em vez de colocar algo sem ter uma certeza clara. Da mesma forma, se não tiver avanços, o artigo ele vai lá dar a sugestão de deixar a coluna avanços em branco, caso na amostra dos resultados dos artigos incluídos na amostra final não tenham nenhum avanço. Vale ressaltar aqui também que a estrutura PG oferece uma informação útil, tem um elevado potencial de síntese e é fundamental para traduzir a mensagem para e diferentes públicos, algo que é excepcional quando falamos em disseminar a comunidade científica, as pesquisas, os estudos. A estrutura PAGE, ela de fato a gente só vai aprender com a prática, então vá na descrição desse vídeo, clique lá na referência que eu coloquei, que é justamente essa aqui que eu estou falando, de como foi toda essa criação da estrutura PAGE, o que motivou, todas as letras vão estar lá descritas. Aprofundem o conhecimento e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.